Boa noite a todos. Boa noite. Feliz Ano Novo. Para quem eu ainda não cumprimentei, é o nosso primeiro encontro de 2020. E continuamos o nosso estudo sobre a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria na vida da Igreja. Ainda estamos no Antigo Testamento e hoje, espero, possamos concluir a parte investigativa do Antigo Testamento. Porque, caro internauta, essa investigação a respeito da intercessão de Nossa Senhora no Antigo Testamento, se ela é citada somente, explicitamente no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós temos intercessores que obtiveram junto de Deus graças copiosas para si e para outros, para Israel, para algumas pessoas, para uma única pessoa, etc. É importante essa parte do estudo para mostrar que a oração do justo tem grande poder, como diz o capítulo 5 de São Tiago. Se no Antigo Testamento intercessores obtiveram graças, milagres, favores, com muito mais razão a Santíssima Virgem Maria. Já falamos de intercessores célebres, e cito pelo menos 10. Abraão, Moisés, Arão, Elias, Samuel, Isaías, Moisés, Davi, Ezequias, Esdras e Neemias. Eu creio que deu até mais que 10. Já vimos todos esses textos, eles intercedendo junto a Deus, eles se colocando em oração e sendo atendidos. Hoje, nós vamos falar de duas mulheres, não apenas delas, mas vamos falar de duas mulheres que têm uma particular relação com a Santíssima Virgem Maria. Uma das orações mais simples, mais inocentes, ingênuas, mas no bom sentido, não de infantilidade, mas de inocência, de pureza, de simplicidade, é a Ave Maria. Na Ave Maria, nós temos duas afirmações, uma do arcanjo Gabriel, quando apareceu a Santíssima Virgem Maria, e outra, a frase de Santa Isabel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, o arcanjo Gabriel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, Santa Isabel. Hoje nós vamos buscar no Antigo Testamento o porquê dessa afirmação de Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Eu já disse a vocês, e vocês estão não cansados de saber, que na Bíblia nada é colocado por acaso, nada é descrito por coincidência. Não existe nem essa palavra coincidência na Bíblia. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Hoje nós vamos ver essa frase, bendita és tu entre as mulheres. Ela não é inédita no Novo Testamento. Ela aparece no Antigo Testamento em duas situações e é dirigida por duas pessoas diferentes para duas mulheres diferentes. Essas mulheres que viveram em épocas bem diferentes, em séculos diferentes, obtiveram uma graça toda especial de Deus. Elas agiram, elas intervieram, elas atuaram de forma corajosa, de forma ousada, além de terem rezado copiosamente, além de terem sofrido e chorado e se angustiado tremendamente com todos os judeus, cada uma em sua circunstância peculiar, rezaram, mas também decidiram agir. Elas simplesmente mataram dois inimigos
declarados dos judeus. A primeira, a mais antiga, Jael, no tempo dos juízes, precisamente no tempo da juíza Débora. O livro dos juízes, vocês sabem, descreve a vida de Israel desde quando Israel tomou posse da terra prometida, ou pelo menos começou a tomar posse, com a tomada da cidade de Jericó, a destruição das muralhas de Jericó, e Josué, com o exército, toma posse da cidade de Jericó. Depois, Israel vai conquistando a terra prometida pouco a pouco. Foram 31 batalhas, assim narra o livro de Josué. E Israel toma, então, depois da 31ª batalha, Israel vai vencendo todos os reis que estão ali na terra, até que a terra se torna propriedade, posse dos hebreus. Então a terra é, por assim dizer, distribuída entre as tribos, com exceção da tribo de Levi, cujos homens foram escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio. Todavia, os inimigos de Israel, dos povos vizinhos, não deixaram de agir e de causar sofrimento. Sempre investidas, guerras eram deflagradas contra os hebreus, que precisavam manter a sua terra a todo custo, e para manter a unidade das tribos, a confederação das tribos, Deus enviou para governar, por assim dizer, o povo, juízes. É o tempo de Sansão, é o tempo de Gedeão, é o tempo de Aode, é o tempo de Débora, e foi exatamente quando Débora governava, era uma líder carismática, os juízes eram líderes carismáticos. Foi nessa época que um general cananeu, chamado Sísara, que deflagrou uma guerra contra os hebreus. Sísara teve o seu exército praticamente massacrado pelos hebreus. E Sísara, então, fugindo dos hebreus, entrou na casa de uma mulher hebreia. Ele não sabia que era ela era hebreia, simpatizante dos hebreus, admiradora dos hebreus, e ela disse: venha aqui para a minha casa. Ele está muito cansado, pede um copo com água, etc., e ele descansa. Quando ele descansa, Jael pega um martelo. Sísara está dormindo na sua casa, é o general cananeu, e ela então atravessa o prego nos ouvidos de Sísara, e Sísara morre. E ela então é elogiada. Quando se sabe que Sísara está morto, e morto na casa dela, ela é elogiada por alguém. E esse alguém vai chamar, ela vai elogiá-la: tu és bendita entre todas as mulheres da terra. É a primeira vez que bendita és tu entre as mulheres aparece na Bíblia. Alguém pode ficar até chocado, mas puxa, eu rezo o terço todos os dias e digo a Nossa Senhora aquilo que o arcanjo disse para ela: tu és bendita entre todas as mulheres. E essa frase lembra justamente esse episódio. Eu penso que é mais um motivo para nós nos alegrarmos, porque Nossa Senhora não cravou prego no ouvido de ninguém. Mas Jael, a primeira mulher, com essa saudação dirigida a ela, já prenuncia algo que nós cristãos, lendo o Novo Testamento, escutando dos lábios, escutando do arcanjo Gabriel, já descobrimos. Já existe um vestígio, já existe um sinal bem antigo no Antigo Testamento que indica a participação de uma mulher nos destinos de Israel. Uma única mulher fez o que nenhum homem fez. Teve a coragem
de acolher na sua casa o inimigo do seu povo e matou o inimigo do seu povo. Ela que rezou, mas também agiu. A intervenção de uma mulher, o papel decisivo na liquidação, por assim dizer, daquela guerra que já estava vencida, porque o exército dos cananeus já havia sido desbaratado e o covarde general dos cananeus, Sísara, fugiu com medo dos seus adversários, não quis enfrentá-los e acabou entrando na casa de uma mulher simpatizante dos hebreus, elogiada como bendita entre todas as mulheres da terra. O texto é Juízes capítulo 4. Débora é o assunto do capítulo 4. Vocês sabem que ela foi ao mesmo tempo profetisa e juíza. A partir do versículo 4, por favor. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidó, era juíza em Israel. Sentava-se sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que julgasse suas questões. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes em Neftali, e disse-lhe: Eis o que te ordena o Senhor, Deus de Israel, vai ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres na torrente de Gizom, te conduzireis Sísara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e te entregarei em tuas mãos. Então vejam aqui, Israel está em guerra com o exército dos cananeus. Baraque respondeu-lhe: Se vieres comigo, irei, mas se não quiseres vir comigo, não irei. Sim, disse ela, irei contigo, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Sísara nas mãos de uma mulher. Repare a profetisa. Ela é juíza e já está profetizando. Sísara vai morrer, mas não é nas mãos dele, e sim de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Sedes. Baraque convocou ali Zabulon e Neftali. 10.000 homens levantaram-se e seguiram-no, tendo Débora em sua companhia. Ora, Éber, o sineu, tinha se separado dos sineus da família de Obabe, cunhado de Moisés, e tinha levantado suas tendas até o carvalhal de Sananim, perto de Sedes. Foi anunciado a Sísara que Baraque, filho de Abinoém, estava em marcha para o monte Tabor. Mandou então vir de Arosete e Goim todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele até a torrente de Gizom. Débora disse a Baraque: Vai-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregará a Sísara. O Senhor mesmo marcha adiante de ti. Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens, e o Senhor desbaratou Sísara com todos os seus carros e todo o seu exército, que caíram a fio da espada diante de Baraque. Sísara, atenção agora, o covarde. Sísara, saltando do seu carro, fugiu a pé, enquanto Baraque perseguia os carros e o exército até Arosete e Goim. Todo o exército de Sísara foi passado a fio de espada, sem escapar um só homem. Sísara, fugindo a pé, chegou à tenda de Jael, mulher de Éber, o sineu, porque havia paz entre Jabim, rei de Assó, e a casa de Éber, o sineu. Jael, saindo ao encontro de Sísara, disse-lhe: Entra, meu senhor, em minha casa, e não temas. Mulher astuciosa. Ele entrou na tenda e ela o ocultou sob um manto. Ele disse à mulher: Peço-te que me deis um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e recobriu. Sísara disse-lhe ainda: Põe-te à entrada da tenda, e se qualquer pessoa te perguntar se há alguém aqui, responderás que não. Jael, pois, mulher de Éber, tomou um prego de tenda juntamente com um martelo e, aproximando-se devagarinho, enterrou o prego na fonte de Sísara, pregando-o assim na terra, enquanto ele dormia profundamente por causa do cansaço. Sísara morreu. Entrementes chegou Baraque logo após Sísara. Jael, saindo-lhe ao encontro, disse-lhe: Vem, vou mostrar-te o homem que buscas. Ele entrou e viu Sísara, que jazia morto por terra,
com o prego cravado em sua fonte. Foi assim que Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E a mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Bem, foi um feito de guerra notável. Numa guerra, quando você mata um soldado, sem dúvida alguma, é uma conquista. Quando você mata 2 ou 3 ou 4 inimigos, é uma conquista. Quando você mata, com devido respeito, tenentes, capitães, coronéis, é um grande feito. Mas quando você mata um general, um líder, é um feito inestimável, portentoso. Pulemos agora para Juízes capítulo 5. Débora e Baraque, filho de Abinoém, fazem esse canto que está em Juízes capítulo 5. É o canto de vitória. Mas o versículo que nos interessa é o versículo 24. Versículo 24. Vamos ler todos juntos esse versículo. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o quenita, entre as mulheres da tenda, seja bendita. Bem, aqui é forçoso nós falarmos, então, do papel da Santíssima Virgem como inimiga da serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela te esmagará a cabeça. Então, o que Jael fez com Sísara e o elogio que ela recebeu de Débora e de Baraque, já é um prelúdio, esse elogio, de que aquela que fora designada por Deus para esmagar a cabeça da serpente é bendita entre todas as mulheres da terra. Vamos agora à segunda mulher. Uma mulher ousada também, atrevida e mais, viúva. Vejam, viúva. As viúvas naquele tempo ocupavam uma tríplice posição não privilegiada em Israel. Eram 3 vezes coitadas. Primeiro por serem mulheres, depois por serem viúvas. E se tinham filhos, aí é que eram sofridas, porque obrigadas a cuidar dos filhos de quem já morreu. A não ser que elas encontrassem uma alma benévola que se dispusesse a casar com elas e a assumir os seus filhos, a viúva é uma figura completamente, não digo completamente, perdão, mas enormemente desfavorecida em Israel. A viúva, mulher sem marido e, para completar, com filhos, era triplamente desfavorecida. Pois bem, exatamente uma mulher viúva, que numa época também muito difícil, agora não são mais os cananeus, mas os babilônios. Nabucodonosor manda o seu general, chamado Holofernes, para invadir a Terra Santa. E eles chegam à cidade de Betúlia, o cerco de Betúlia. Judite está lá, viúva. A notícia de que o exército babilônio já está às portas deixa todos apavorados. Ela então faz uma das orações mais comoventes a Deus. Uma súplica uma intercessão, súplica por si, intercessão pelo seu povo, mas curiosamente quando ela termina a oração, ela faz algo simplesmente fantástico.
uma ousadia inimaginável até então, um fato inédito na Bíblia. Ela que enquanto rezava e chorava, estava com roupas de penitência, terminada a oração, ela se embeleza. Ela se, para usar a expressão que vocês conhecem muito, se emperequeta toda. E veste o que há de mais bonito, e usa os perfumes mais requintados, e fica realmente muito bonita. A intenção? Procurar o general Holofernes, seduzir o general e matá-lo. E é o que ela vai fazer. Vamos então ao livro de Judite, primeiro, o capítulo 8, mas um pouco da vida de Judite está no capítulo 8. No capítulo 8, quem é Judite? Os primeiros versículos do capítulo 8 dizem: Judite, viúva, filha de Merari, filho de Ox, filho de José, filho de Osiel, filho de Elquias, filho de Ananias, filho de Gedeão, filho de Rafaim, filho de Aquitobe, filho de Elias, filho de Elcias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Surissadai, filho de Israel. Em Israel nós sabemos quem é Judá, não é? Muito bem, o marido de Judite chamava-se, diz o versículo 2, Manassés, e morrera no tempo da colheita de cevada. Muito bem, um pouquinho sobre ela, mas vamos avançar agora para o capítulo 9. No capítulo 7, vejam bem, no capítulo 7, nós temos o cerco de Betúlia. Leiam depois em casa, mas descreve o exército dos babilônios chegou e o exército cercou a cidade. Seria um plano audacioso tomar toda a Israel, começando por Betúlia. No capítulo 9, Judite faz a sua oração. No capítulo 10, ela se dirige à tenda de Holofernes. O que interessa no capítulo 10, vejam bem, no capítulo 9, vejam de que é que Judite se veste para fazer a sua penitência, para derramar as suas lágrimas, para fazer o seu jejum e fazer a sua oração. Diz no capítulo 9, ela entra em seu oratório, põe o seu cilício, cobre a cabeça com cinzas e prostra-se diante do Senhor. E faz a longa oração que não vamos ler agora. Agora vejam o começo do capítulo 10. Quando terminou a oração, agora ela precisa ir para a ação. É uma mulher que confia em Deus na hora de rezar, mas também na hora de agir ela sabe que ela pode fazer alguma coisa. É uma atitude ousada, muito arriscada, porque ela podia morrer se fosse desbaratada. Mas vejam o que ela faz, versículo 1, capítulo 10. Quando acabou de orar ao Senhor, levantou-se do lugar onde estava prostrada diante do Senhor. Chamou sua criada, desceu à sua casa, tirou o cilício, despiu suas vestes de viúva, lavou-se, ungiu-se de mirra preciosa, arranjou o cabelo e pôs um diadema, vestiu-se como para uma festa, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis e todos os seus enfeites. E aqui uma coisa curiosa, ela que já era bonita, vejam o que o Senhor faz com ela, versículo 4, o Senhor aumentou-lhe a beleza, porque tudo aquilo procedia não de uma paixão má, mas de sua virtude. Por isso o Senhor deu-lhe uma tal formosura que apareceu aos olhos de todos como um encanto incomparável. Muito bem. Reparem aqui também no versículo 4, que ela já está com um propósito, é óbvio, se supõe, de matar o general. Mas vejam o que a Bíblia diz
A Bíblia diz que isso não é uma intenção má, não é um propósito mau. Lembrem-se que estamos em guerra. E na guerra, ou você mata, o inimigo, ou você morre. Por favor, leiam devagar o versículo 4. Tudo aquilo procedia não de uma paixão má, mas de sua virtude. Qual é a virtude? O heroísmo mesmo, a sagacidade, a ousadia de um soldado, no caso, uma soldado, que está em guerra e compreende que agora é tudo ou nada. Se eu não for lá e matar esse general, ele vai liderar o exército dele e vai matar todo o meu povo. Esse é o raciocínio simples, mas que é preciso que nós compreendamos, não com os critérios nossos, atuais, mas com os critérios daquele tempo. Estamos em guerra, e ela é uma judia, e uma judia que está angustiada e apavorada com todo o seu povo, diante da iminência da morte de todo mundo. Muito bem, não vamos citar tudo aquilo que acontece. Ela é recebida por Holofernes. Holofernes fica encantadíssimo com a beleza dela. Holofernes bebe muito, até que ele permite que ela entre nos seus aposentos. Ora, isso é um indício claro. Ele quer fazer sexo com a judia. E a judia, que não é uma tola, sabe que é exatamente isso que ela sempre tramou, que ela sempre desejou. Ela não se aprontou belíssimamente, ela não ficou uma fantástica, encantadora, sedutora mulher por acaso. Ela queria exatamente isso. Muito bem, vamos então a bebedeira de Holofernes. Todos juntos, Judite, capítulo 12, versículo 20. Estamos citando apenas alguns versículos, pulando assim, porque senão a gente vai demorar muito. E é uma história que, para nós chegarmos no bendita isto entre as mulheres, não é? Todos juntos? Holofernes alegrou-se grandemente por tê-la junto dele. Bebeu vinho como nunca tinha bebido. Bom, em português bem compreensível, tomou um grande porre. E depois, agora vão entrar nos aposentos. Agora é preciso citar os versículos primeiros do capítulo 13. Anoiteceu, os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito, mergulhado em vinho. Judite ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto, vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, atenção, dizendo: Senhor Deus de Israel, dai-me força, olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém, e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Se compreende essa oração? É uma mulher que nunca tinha matado ninguém. E não é fácil, mesmo para uma mulher que crê em Deus, tomar uma decisão dessa. Mas foi o que ela tanto desejou. E se ela não fizer isso, quando esse homem despertar, provavelmente vai liderar a batalha e vai destruir todos os hebreus. Voltemos ao versículo 8. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que estava ali pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento.
feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes para que a colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas, como de costume, como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento, contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. Ela então vai mostrar a cabeça e agora vamos ao que interessa em Judite capítulo 13, versículo 23, quando Osias, príncipe de Israel, sabe da notícia, se dirige a ela. Judite 13, 23. Primeiro, 22. Todos adorando o Senhor disseram a Judite: o Senhor te abençoou com o seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou, vamos agora todos juntos: minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. E segue depois o elogio, mas o que nos interessa é isto. É a segunda mulher elogiada com a expressão: tu és bendita entre todas as mulheres da terra. Pronto. Memorizem, por favor, todos vocês, todos nós católicos que recitamos a Ave Maria com tanta piedade, espero que seja sempre com piedade, bendita és tu entre as mulheres. Cada vez que nós recitarmos essas palavras de Santa Isabel, que vamos ver agora, lembrem-se, ela teve antecedentes atrevidas, corajosas, que diante do inimigo não se intimidaram. A Santíssima Virgem tem um inimigo declarado, e esse também é inimigo declarado dela. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Católicos, protestantes, ortodoxos, judeus, muçulmanos, quem quer que seja. Essa frase de Santa Isabel não é por acaso. Quem pronuncia essa frase a respeito de Nossa Senhora, saiba, é nossa intercessora, é nossa guerreira, é nossa general, se nós quisermos. Aliás, no livro do Cântico dos Cânticos, quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército, em ordem de batalha? A tradição da Igreja viu essa profecia do Cântico dos Cânticos como uma alusão à Santíssima Virgem, temível como o exército em ordem de batalha. Na luta contra o poder das trevas, evoque aquela que é bendita entre todas as mulheres, porque essa é mais corajosa, mais ousada, muito mais santa do que Jael, do que Judite, as únicas que tiveram o privilégio de ouvir esse elogio. Dito isso, vamos a Lucas capítulo 1, porque é a terceira e última personagem na Bíblia que é elogiada. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Aqui vocês vão perceber por que ela veio em primeiro lugar e Jesus veio em segundo lugar. Todos juntos? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Muito bem. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor?
Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Guerreira que traz consigo o Deus que é o Senhor dos exércitos. Bendita és tu entre as mulheres. Primeiro, ela é bendita, ela é bem-aventurada, ela é elogiada, e depois Jesus. Isso não significa dizer que Jesus é menos importante do que ela. Jesus é Deus, Jesus é nosso Salvador, mas ela é elogiada primeiro na ordem da natureza. Na ordem da natureza, primeiro vem a mãe, depois vem o filho. Na ordem da graça é diferente. Na ordem da graça, Jesus é Deus, Nossa Senhora é criatura. Mas aqui, Santa Isabel, na linha de continuidade de Débora e Baraque, na linha de continuidade do sacerdote Osias, elogia a guerreira que, se não cravou prego no ouvido de ninguém, nem decepou a cabeça de ninguém, mas esmagou a cabeça da serpente. Eu lhes asseguro, e estou respaldado com afirmações seguras de muitos padres da igreja, doutores da igreja, santos e santas, de que este nome causa uma irritação profunda ao diabo. Chamá-la de bendita és tu entre as mulheres. Ele se lembra do que isso significa. Ele se lembra do que isso evoca. É o caráter, e por favor, não esqueçam, Nossa Senhora, ela é intercessora, mas é também inimiga da serpente. Aqui está um auxílio que cristão nenhum deveria dispensar. Aqui está uma força, aqui está um baluarte, aqui está uma cidadela fortíssima. Uma das devoções não é tão famosa como o terço, mas é muito difundida, sobretudo na minha região, o Nordeste, e em vários lugares do Brasil, o ofício de Nossa Senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo. Forte esquadrão. Esquadrão é uma expressão que evoca não apenas uma pessoa, mas várias. O que é um esquadrão? O esquadrão, vamos chamar, é um dispositivo militar. Então você tem vários militares ali avançando no fronte, eles não estão sozinhos, eles estão muito organizados. Ela sozinha é um forte esquadrão contra o inimigo. Muito bem, como precisamos hoje encerrar o Antigo Testamento, porque se Deus quiser, no próximo sábado, já vamos entrar no milagre das bodas de Caná, a intercessão propriamente dita, e depois é ela no céu, Apocalipse 5 e Apocalipse 8, mas antes disso, ela intercedendo com a igreja e pela igreja, e na igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ela no cenáculo com a igreja, aguardando a chegada de Pentecostes. Muito bem, vamos agora aos 4 últimos textos dos profetas, um de Jeremias, outro de Ezequiel, outro de Amós e outro de Zacarias, os intercessores. E com isso a gente encerra o Antigo Testamento, o estudo preparatório para a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Jeremias, capítulo 27, versículo 18. Vamos ver de 16 a 18. Israel está sendo, o reino de Judá está sendo acossado por Babilônia. Nabucodonosor, dentro de pouco tempo, vai invadir a cidade, vai matar o rei Sedecias, que é o último rei. Antes vai matar os seus filhos na frente dele.
e depois vai furar os olhos do rei. Isso nós já sabemos. Muito bem. E Jeremias está vendo tudo isso. Jeremias 27, de 16 em diante. Dirigi-me em seguida aos sacerdotes e ao povo. Eis o que diz o Senhor: não escuteis a voz dos profetas, ao dizer-vos que os objetos do templo em breve voltarão para a Babilônia. É falsidade o que proferem. Não os escuteis. Submetei-vos ao rei de Babilônia, a fim de que possais viver. Porque seria esta cidade transformada em deserto? Se na verdade são profetas inspirados pelo Senhor, atenção, atenção, que intercedam junto ao Senhor dos Exércitos, a fim de que os objetos que ficaram no templo, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. É uma intercessão que na verdade não vai surtir muito efeito, mas por causa do pecado, da rebeldia do povo. Mas aqui nós temos um dado que nos interessa muito. Quem diz, eu não preciso da intercessão de ninguém, não é correto pedir aos outros, porque você deve se dirigir diretamente a Deus, isso é falso. É correto que você se dirija diretamente a Deus para pedir o que você quiser, desde que seja um pedido conveniente. Meu Deus, me ajude. Correto? E devemos fazer isso sempre. O que não se admite é que alguém diga que essa é a única forma de nós chegarmos a Deus. Essa é a forma de nós chegarmos imediatamente. Mas existem formas de nós chegarmos imediatamente. Eu posso chegar diretamente ao coronel Elifas, falando diretamente com ele, pedindo ele alguma coisa. Ou seja, o coronel Elifas é uma figura ilustre que estuda a Bíblia conosco aqui. Vocês não vão ver o rosto dele. Como não veio o rosto de ninguém. Pois bem, eu posso me dirigir a ele para fazer algum pedido, mas posso me utilizar também da esposa dele, Dona Olônia, que está ali. De duas formas eu chego a ele. A primeira forma, imediatamente, ou seja, sem a mediação de ninguém. A outra forma, me dirigindo à esposa dele, para que ela faça as minhas vezes. Meu marido amado, o bispo pediu para eu lhe pedir alguma coisa. Não há nenhum problema. Por isso, meu Deus, me ajude. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, peça a Jesus que me ajude. Eu não consigo entender, sinceramente, como alguém tem a coragem de dizer, eu só me dirijo diretamente a Deus, eu não preciso das preces de mais ninguém. Que intercedam junto ao Senhor dos Exércitos. Isso é o que interessa. Vamos ainda em Jeremias, capítulo 37, versículo 3. O rei Sedecias está em maus bocados. Adivinha o que é que o rei vai pedir para o profeta? Todos em voz alta. Jeremias, capítulo 37, versículo 3. O rei Sedecias enviou, entretanto, Jucal, filho de Semeias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, profeta Jeremias, a fim de dizer, intercede por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Intercede por nós. Rogai por nós, pecadores. Sinceramente, é muito bom ser evangélico, como nós somos evangélicos, porque assim a gente vê com clareza celestial que nossas devoções, nossas orações, nosso afeto, nossa intimidade, nossa confiança à Santíssima Virgem Maria, não é coisa apenas do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, é do Antigo. Intercede por nós
junto ao Senhor nosso Deus. O rei não poderia dizer: não preciso do profeta, eu mesmo vou rezar aqui. Ora, ele precisou das preces do profeta, intercede. Ora, somente um ignorante, um desavisado é que não enxerga nisso o seguinte: o rei viu uma força especial, um poder especial na oração do profeta. Se não fora isso, ele não pediria. Como é que eu vou pedir a alguém algo se eu sei que tal pessoa não tem prestígio nenhum, não tem força nenhuma, não tem valia nenhuma, não tem mérito nenhum a oração daquela pessoa? Então eu não vou pedir. Mas se eu peço, é porque eu reconheço que a oração daquela pessoa tem valor e eu preciso dela, por isso eu peço, intercede por nós. Capítulo 42 do mesmo profeta. Reparem que o profeta Jeremias tinha uma fama de um intercessor de particular poder. Vamos agora ao terceiro caso. Jeremias 42, de 1 a 4. Foram então todos os oficiais, Joanã, filho de Careia, e Azarias, filho de Osaías, bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias: ouve, isso é muito importante, ouve a nossa súplica e intercede por nós junto ao Senhor, em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver a quão poucos fomos reduzidos. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizeis, respondeu Jeremias, e o que desejais, vou solicitar ao Senhor vosso Deus. O que me disser o Senhor, vulo transmitirei fielmente. O resto, vocês já sabem, não é o momento aqui, porque ainda temos 3 profetas para analisar. O que interessa, já no Antigo Testamento, se tem a consciência, há determinadas pessoas cujas orações são poderosas. Vamos pedir a ajuda delas. Reza por nós, intercede por nós, mas reza, nós precisamos das tuas orações. Está claro? Agora vamos a Ezequiel, capítulo 9, versículo 8. Permanecendo só durante esse massacre, prostrei-me de face contra a terra e gritei: Ah, Senhor Javé, ides exterminar o que resta de Israel, desencadeando o vosso furor contra Israel, contra Jerusalém. A falta de Israel e de Judá é grande, muito grande, respondeu-me. A terra transborda de sangue e a cidade extravasa de perversão, porque dizem entre eles: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não enxerga mais nada. Está bem, eu de minha parte não terei complacência, eu me mostrarei impiedoso, farei recair sobre a sua cabeça o peso do seu proceder. Depois disso, reapareceu o personagem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de escriba, vinha prestar contas. Fiz o que ordenastes. O profeta aqui está intercedendo pelo povo. Uma oração que agrada a Deus, ele se coloca entre Deus e o povo que está sendo massacrado como consequência do castigo, como castigo pelas consequências das suas impiedades. Capítulo 11, versículo 13, do mesmo profeta: Feltias, filho de Banaías, caiu morto. Então, prostrado com a face por terra, clamei: Ah, Senhor Javé, ides aniquilar o que resta de Israel? O relato continua, Deus não aniquila todo o seu povo, a prece do profeta é ouvida. Mais uma prova da intercessão. Agora pulemos para o profeta Amós, capítulo 7, versículos 2 e 5. Todos juntos? Quando os gafanhotos acabaram de devorar a erva da terra, eu disse:
Senhor, tende misericórdia. Como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? Aí o versículo 3 diz que o Senhor se arrependeu, isso não acontecerá, disse o Senhor. Depois vem o fogo que devora, que consome os campos, mais um flagelo sobre Israel. E de novo, no versículo 5, o profeta intercede. Vamos ler juntos, versículo 5. Então disse eu, cessai, Senhor Javé, como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se, pois tampouco isso há de acontecer, disse-me o Senhor, etc, etc. Aqui é um texto curioso, porque uma intervenção da intercessão do profeta e Deus suspende o castigo. Depois outro castigo começa a acontecer, o profeta intervém suplicando e Deus revê a sua ira, o seu castigo, graças à súplica do profeta. E finalmente, o último texto do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Aqui é uma rara citação que mostra que o intercessor, atenção, o intercessor não é um homem, é um anjo. Um anjo. Por isso, aqueles que criticam, nós católicos, que nos criticam por rezarmos, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, como algo errado, como uma prece sem nenhuma utilidade, porque os anjos não têm nenhum papel junto a Jesus, já que quem nos deve reger é Jesus, quem nos deve guardar é Jesus, quem nos deve proteger é Jesus, quem nos deve iluminar é Jesus, não tem fundamento nenhum. É corretíssimo rezar aos anjos da guarda, como é corretíssimo rezar a São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Onde está esse fundamento? É correto se dirigir aos anjos? A resposta está aqui. Por favor, os anjos também intercedem por nós junto a Deus. Pedem a Deus por nós. Pedem a Deus por nós. Portanto, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. É correto. Como é correto dizer rogai por nós, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, anjos, dominações, tronos, potestades, anjos da guarda. Vamos ler todos juntos? Por favor, sublinhe isso na sua Bíblia. A oração aos anjos. O anjo do Senhor disse: Senhor dos exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estáis irritados contra elas. Olha que bonito o versículo seguinte. O Senhor respondeu ao anjo que me falava e disse-lhe boas palavras, cheias de consolação. A oração do anjo a Deus, pelo povo, agrada a Deus. Bem, terminou a investigação do Antigo Testamento sobre os fundamentos bíblicos para a intercessão de Nossa Senhora. Eu espero que tenha ficado bem claro e acredito que os exemplos foram abundantes, muitos exemplos de intercessores. Por isso, Nossa Senhora dizer, eles não têm mais vinho, não há novidade nenhuma.
A primeira demonstração de intercessão da Santíssima Virgem, que não é a única, não é a única. Vamos ver Nossa Senhora intercedendo na Igreja Primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e com todos os santos no céu, intercedendo por nós, as orações dos santos subindo a Deus com uma fumaça, o incenso agradável que sai de turíbulos de ouro. Desejo a todos uma semana abençoada e termino invocando a Santíssima Virgem com essa frase belíssima, dirigida primeiramente a Jael, depois a Judite, e também a prece rogai por nós, que já encontramos no Antigo Testamento. Novidade nenhuma tem em substância a Ave Maria e a Santa Maria. Nenhuma novidade. Todos esses fundamentos já encontramos no Antigo Testamento e as provas foram aqui analisadas, lidas, comentadas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa semana, boa noite, até o próximo sábado, se Deus quiser.